ele anulou todo o processo. Foi lá no STF de forma monocrática, não sei se é essa, mas no caso da Raquel Sherazade foi de forma monocrática, o senhor ministro Alexandre de Moraes decidiu manter. É lamentável, desculpe aí a Raquel, mas pelo amor de Deus, Raquel, você estava lá na Paraíba, escondida. Fala pessoal, beleza? O assunto que eu vou tratar aqui hoje, inclusive vou trazer um caso concreto, que é o caso da Raquel Sherazade, e existem outros mais também. É pejotização. Então nós vamos tratar de forma abrangente para que o empresário entenda, também consiga identificar o porquê dessa confusão toda que está envolvendo o STF. Existem vários julgados que estão chegando ao STF depois de percorrer a Justiça do Trabalho em todas as instâncias. Pejotização. O que é? É importante que a gente entenda que a pejotização ela está sendo utilizada, ou estão tentando utilizar, para que transforme os funcionários seletistas, né, em prestadores de serviço. Tudo isso veio após a reforma trabalhista de 2017, feita pelo presidente Michel Temer, onde houve um julgamento do STF e eles autorizaram a terceirização para todas as atividades. Isso fez com que as empresas pudessem contratar prestadores de serviço para atividade fim. Com isso, abriu vários precedentes. Só que, antes de qualquer coisa, existe, e ainda é válida, a CLT. A CLT deixa bem claro o que vem a ser um vínculo. Para que seja caracterizado o vínculo de emprego, são necessários enquadrar nos requisitos. Quais são os requisitos para que haja a caracterização do vínculo de emprego? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Fica bem fácil entender o que cada um deles representa. A regra tem que ser pessoa física. Sendo pessoa física, se houver pessoalidade, tem que haver pessoalidade, desculpa, isso quer dizer que você não pode mandar outra pessoa trabalhar no seu lugar, então só você que pode prestar aquele serviço. Se também não pode ser não eventual, tem que ser corriqueiro. Se for eventual, já descaracterizou. Tem que haver subordinação. Subordinação. Existe alguém que exige de você a prestação do serviço, manda, cobra o resultado? Subordinação. E onerosidade, salário, dinheiro, óbvio, né? Tendo isso como uma premissa, aí em qualquer situação que seja enquadrado esses requisitos, é garantido que você tenha um vínculo de emprego, certo? Isso é CLT. Para isso existe o juiz de primeiro grau para analisar isso, se tem, você vai provar. Se você discordar dessa decisão, existe o Tribunal Regional do Trabalho, onde vários magistrados vão analisar aquela decisão do juiz de primeiro grau para ver se mantém ou se reforma aquela decisão. Basta isso para já ficar caracterizado. Se existe essa caracterização e você faz o contrato de prestação de serviço, por óbvio, isso caracteriza fraude. Então, toda vez que ficar caracterizada essa fraude, fácil de caracterizar, se existe os 4 requisitos e você faz o contrato de prestação de serviço, é uma fraude. Só que você lembra do início da nossa conversa que eu falei que houve uma autorização do STF para terceirização para atividades fins? Pois bem, agora as empresas estão utilizando, as empresas não, os advogados das empresas estão utilizando um artifício que se chama reclamação. Então, como já existe esse precedente no STF, esses advogados já estão indo ao STF com a reclamação, alegando isso, que foi autorizado a prestação de serviço da atividade fim. Mas então aí é que está a celeuma. Então cancela a CLT, isso não é válido mais, esse artifício, esses requisitos não valem mais, essa celeuma toda está dando o que falar. Então o que acontece? Hoje existem vários julgados que foram parar no STF. Esse aqui, olha que interessante, antes de subir para o TRT, já foi para o ministro Fachin que decidiu. Olha aqui, ó, nessa situação aqui, STF nega reverter decisão que estabeleceu o vínculo entre escritório e advogada associada. Isso aqui é de mês 5 de 2024, esse site aqui. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 votos a 2, olha só, 3 a 2,
prosseguiu com uma reclamação trabalhista que buscava anular uma decisão da 15ª Vara do Trabalho. Ou seja, da 15ª Vara do Trabalho, nem chegou no Tribunal Regional do Trabalho. E aí o advogado já colocou uma reclamação no STF. E aí, nesse caso aqui, o ministro Fachin, porque essa aqui é mais nova, tem algumas para trás que nós vamos ver aqui, ele entendeu que anulou, não aceitou. Só que tem outras situações que eles aceitaram. Então tá essa bagunça. Olha essa outra aqui. Essa é de 2024, janeiro de 2024. STF afasta vínculo de emprego de médica contratada como PJ por causa de saúde em São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes anulou a decisão da Justiça do Trabalho. Quando ele fala anulou a decisão da Justiça do Trabalho, independente de ser só lá na primeira instância, ou se foi para o TRT, se foi para o TST, ele anula tudo, joga fora tudo aquilo. Todos aqueles magistrados que gastaram tempo, decisão, aí recorreu, juntou uma turma para decidir, aí recorreu ao outro, e vai. Chegou lá no STF de forma monocrática, não sei se é essa, mas no caso da Raquel Sherazade foi de forma monocrática, o senhor ministro Alexandre de Moraes decidiu manter o entendimento lá da terceirização, que terceirização não tem nada a ver com vínculo, mas enfim, precedente normativo do tribunal, e aí a canetada vale e cancela tudo para trás. É um assunto muito polêmico. Olha só, o da Raquel Sherazade, por exemplo. Entrando na celeuma aqui da fofoca, mas só para contextualizar a nossa vida, dentro dessas várias situações que tem do SBT e a Raquel Sherazade, tem aquela situação aqui que o Ratinho fez até um comentário, vamos ver aqui para a gente entender, porque ele narra a fase anterior ao processo, só para a gente ver aqui como é que é a situação. Olha o que ele fala aí, a galera aí da... Sherazade, ela está entrando com uma ação contra o Silvio Santos, contra o SBT, já que o contrato dela não foi renovado, certo? Acontece que ela, que foi demitida em agosto do ano passado, ela está pedindo à justiça uma indenização do SBT no valor de 20 milhões. O site Notícias da TV teve acesso ao processo de 522 páginas, no qual ela afirma que nunca recebeu nenhum direito trabalhista, como férias remuneradas, 13º salário, além de acusar o Silvio Santos de assédio moral e humilhação em rede nacional e alegar que foi vítima de censura e boicote por parte da chefia do jornalismo da emissora. E agora o SBT... É lamentável que a gente tem que ver isso, né? É lamentável, desculpe aí a Raquel, mas pelo amor de Deus, Raquel, você estava lá na Paraíba, escondida, você fez um comentário sobre o carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava, trouxe você para São Paulo, pagou salário altíssimo, pelo menos, no mínimo, 50 vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. E de repente você, com uma ingratidão enorme, faz uma coisa dessa. Muito feio para você, Sherazade. Eu acho que o pior defeito e o único que mostra mau caratismo é a ingratidão. E, lamentavelmente, você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville por conta do SBT. Opinião dele. Se resolve mudar, você resolve processar. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Sherazade. E se quiser brigar comigo, venha aqui a briga. Ela foi pro Troféu Imprensa em 2017 e o Silvio, entregando um troféu para ela, comentou que eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz. Foi para ler as notícias e não para dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compra uma estação de TV e faz por sua própria conta. Aquele é brincadeira. É uma brincadeira. Além de ser uma brincadeira, é uma coisa verdade. Tem fundo de verdade. Eu sou contratado... Tem riscos, né? As brincadeiras que o empresário faz. O que importa é fofoca. Vamos ao que interessa. No caso da Raquel Sherazade, por exemplo, ela pediu esses 20 milhões e o tribunal não, desculpa. O juiz da primeira vara lá, da primeira instância da vara, ele deu o ganho de causa para a Raquel, concedendo o vínculo. Então ele analisou as provas, verificou que era fraude do SBT, porque como eu já expliquei, tendo os requisitos, conseguindo provar aquilo ali, contrato, é fraude. Fato. Ganhou. O SBT recorreu ao TRT. O TRT analisou, a turma analisou e manteve a condenação.
ganhou no TRT também. Os advogados do SBT procuraram o TST, mas antes de procurar o TST, eles entraram com a tal reclamação no STF, e o ministro Alexandre de Moraes, de forma monocrática, esse sim, de forma monocrática, anulou todo o processo para trás. Olha a gravidade disso. Eu não vou entrar no mérito do que o Ratinho falou, cada um tem uma opinião pessoal. O empresário te dá uma oportunidade, aí você coloca ele na justiça, fica a cargo de cada um. Mas como nós, operadores do direito, nós temos que buscar o direito de quando a parte solicita esse direito. Tem que seguir o que está na lei, e o advogado ele vai defender o que está escrito na lei, e se tem prova, ponto. Ele anulou todo o processo, então ele já decidiu de forma monocrática que não existe, o processo está anulado. O que isso representa? Até então ela tinha ganhado lá, não sei se foi os 20 milhões, tem que olhar o processo na íntegra, mas ela ganhou. Passado a decisão monocrática do Alexandre de Moraes, daqui a pouco ela está devendo. Porque se você for analisar o valor do pedido, o valor das custas processuais e a sucumbência do advogado, vai dar em torno de quase 1 milhão, por volta de 700, 800 mil reais. E aí, ela que teve seu direito reconhecido, não importa se ela foi mau caráter como o Ratinho acusou, esse mérito não cabe a mim. Mas falando do direito especificamente, de vitoriosa, agora ela vai ter um problema gigantesco, porque aí ela é sucumbente é quando perde o processo, e aí vai estar devendo aí por volta de 800 mil reais. Olha como é sério. Então, para isso, gente, o que o empresário deve fazer para fugir disso e para ter menos problema com isso? Ninguém tem lâmpada mágica, bola de cristal para saber cabeça de juiz e principalmente de STF, mas a gente pode, de uma forma simples, tentar minimizar. Como? Você, como empregador, tem duas opções: ou você vai contratar CLT, ou você vai fazer um contrato de prestação de serviço PJ. Então, o que vai ser necessário nesse momento? Primeiro, tem os 4 requisitos? É fato aqueles 4 requisitos? Aconselho a ser CLT, pronto, acabou. Não inventa, não. Vai fazer um contrato onde é melhor ser a prestação de serviço, teria que ter aqueles requisitos? Tira um, faz com que uma outra pessoa possa prestar também o serviço. Ah, é só ele? Tá, então faz com que seja um dia que ele quiser. Se for o dia que você quiser, cai no requisito da não eventualidade. Subordinação, deixa livre. Alguma coisa você tem que fazer para que não enquadre nisso. E no momento de elaborar este contrato, aí você precisa de um advogado bom, especialista como eu, no caso, para que faça um contrato extremamente bem feito, analisando todas as decisões do STF, analisando todos os o que os tribunais têm entendido do caso e colocar como cláusulas nesse contrato para que você esteja 100% cercado. Ainda assim, pode chegar ao STF e alguém lá de capa preta meter uma canetada e falar que é assim e pronto. Mas, toda vez que eles fazem isso, eles estão embasados em alguma coisa. Por exemplo, o STF está se embasando na questão da terceirização. Então a gente já busca uma alternativa em cima desse tema. Eu acho que o que nós tratamos aqui hoje deu para dar uma elucidada na cabeça dos empregadores o que tem acontecido nessa questão de pejotização. Espero que tenha me feito entender. Dentro de alguns dias teremos mais conteúdo aqui nesse canal Resenha e Direito. Um abraço, muito obrigado. Não esqueçam de acompanhar, mostrar, link, like e tal, e pá, tchau, pau. Beijo, um abraço.